Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus nessa oportunidade e eu quero pedir que você deixe o seu like, que você venha deixar o seu comentário e compartilhe esse vídeo bastante com outras pessoas, para que mais pessoas venham conhecer o canal, venham conhecer os conteúdos da palavra de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Eu oro ao Senhor, repreendendo todo laço maligno nessa oportunidade, repreendendo toda enfermidade na sua vida. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor derrame sobre a sua vida a misericórdia dele, que você venha vencer as aflições desta vida, desse momento. Eu oro repreendendo toda a astuta do inimigo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que você receba alegria, paz, saúde e força para viver essa oportunidade, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Sem delongas, vamos para o capítulo 3, versículo de número 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amados e queridos irmãos, essa carta que Jesus escreveu aqui foi à igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, ela fica a última carta que foi enviada para os anjos da igreja ali na Ásia. E nós temos a igreja de Filadélfia, que fica a sexta igreja, né? E a igreja de Sardes é a quinta igreja. A igreja fiel é considerada aqui mais fiel a igreja de Filadélfia, embora as outras tinham algumas fidelidades, mas Jesus tinha muitas coisas contra ela. E contra todas elas, Jesus tinha alguma coisa, algum conserto. E aqui nessa carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, aqui no verso 20, Jesus, eu não vou ler o texto todo, mas Jesus estava literalmente do lado de fora, né? Jesus não estava dentro do coração daquelas pessoas ali. Jesus, ele não estava fazendo mais parte da vida daquelas pessoas. Jesus não estava fazendo parte da vida daquela comunidade cristã, porque literalmente eles colocaram para fora. O que é que faz isso, pastor Reginaldo? O que faz isso é o pecado, é o desdém. O que faz isso é uma vida sem reverência a Deus. A pessoa literalmente manda Jesus embora. A pessoa literalmente tira Jesus de cena. Jesus, ele ama o pecador, mas Jesus aborrece o pecado. E a igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que Jesus chegou lá de fora, batendo, e ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Então ele estava lá de fora. Assim é em vidas, é em corações, em mentes bloqueadas, fechadas para a palavra de Deus, fechada para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa fecha literalmente o coração, não dá lugar a Deus. E Deus, ele só entra em porta aberta. Deus não entra em porta fechada. Jesus, ele é educado. Jesus, ele não entra na casa de ninguém sem a pessoa abrir a porta para ele. Jesus não entra no coração de ninguém se ninguém não abrir o coração para ele.
Jesus, ele é santo. Jesus, ele é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. Aqueles que se aproximam de Jesus, é necessário que os adorem, mas os que adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com alegria. Adorar a Deus com paz no coração. Adorar a Deus com todo o seu coração. Adorar a Deus porque Ele fez, porque Ele faz ou porque Ele deixa de fazer. Adorar a Deus segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Servir ao Senhor com bastante alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui Jesus, ele está do lado de fora. É a mesma coisa nos dias de hoje. Jesus de fora de muita família. Jesus de fora de muita casa. Jesus de fora de muito coração. Jesus de fora de muita vida, de pessoas que têm um nome que é religiosa, de muitas pessoas que se dizem evangélicas, crentes, mas na verdade há muito tempo estão mortas. Né? As obras mostram. Né? O que é que vai mostrar que eu sou um cristão? É os frutos. Né? A árvore é conhecida pelos frutos. Então, Jesus aqui nessa igreja de Laodiceia, os frutos desse povo aqui eram frutos ruins, não eram frutos bons, mas eles estavam literalmente sem fazer conta de Jesus. E Jesus, ele bate na porta pedindo passagem, que ele viesse entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? A voz de Deus tinha sido esquecida aqui também, né? Tinha sido ignorada. A voz de Deus, ela não pode ser ignorada. A voz de Deus não precisa ser ignorada. A voz de Deus, ela tem que ser atendida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo com o versículo bíblico, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando nós abrimos a porta da casa, a porta do coração, Jesus, ele chega e entra, porque tem brecha, porque eu abri com a minha mão a porta. Jesus não entra numa porta como é que se diz, estrompando a fechadura. Jesus não entra numa casa arrebentando a fechadura dela, não. Ele só entra na sua casa se você deixar, se você abrir a porta. Assim também é no seu coração, é na sua vida. Você só vai ter uma intimidade com Deus se você quiser, se você desejar, se você buscar. Se você não abrir a porta, você não vai ter uma intimidade forte com Deus. Mas você precisa entender e compreender que você precisa ter uma grande intimidade com Deus. Porque estamos vivendo os últimos dias. E aqui Jesus estava de fora. Será que ele está de fora da sua casa, do seu coração verdadeiramente? Ou ele precisa também bater na sua porta, bater no seu coração, para que você ouça a voz dele e deixe ele entrar. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo para que outras vidas possam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Querido Deus e soberano Pai, eu oro repreendendo todo o mal, toda a astuta de Satanás. Eu oro nessa oportunidade, meu Deus, repreendendo a enfermidade, a doença. Senhor, abra as portas nas nossas vidas. Eu oro para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer maravilhas, milagres em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Busque o arrependimento sempre. Busque se humilhar a Deus. Orar. Buscar sua face e se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.